E aí, amigos, estamos aqui para fazer o vídeo agora aqui do livro de Mateus, né? A gente vai ler o capítulo 6, vamos ver se vai dar para a gente ler o capítulo 7. Temos muitas coisas aqui que eu marquei, né? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para facilitar aí a visão. Aqui estamos, capítulo 6, né? A prática da justiça. Já destaquei aqui de vermelho o primeiro versículo, né? Porque todos os versículos que eu marquei de vermelho é como se o próprio Deus ou Jesus estivesse falando diretamente conosco, um ensinamento pra gente, né? Olha aqui, ó, o que ele está nos ensinando aqui, ó? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que a gente aprende aqui nesse versículo aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui? Guardai-vos e exercer a vossa justiça diante dos homens. Antigamente, lá no tempo do povo de Israel, quando Jesus estava lá, já tinha gente que gostava de praticar obras boas de caridade para ser visto pelas pessoas, né? E as pessoas elogiar ele, realmente, parabéns, você está fazendo isso, ajudando o próximo. Jesus está nos ensinando que quando a gente for fazer o bem, ajudar alguém, a gente não pode contar para ninguém. A gente tem que fazer as coisas em secreto, certo? Não ficar fazendo as coisas para se amostrar. Eu, particularmente, na minha opinião, não concordo muito. Uma pessoa que vai fazer o bem e fica filmando, depois posta no YouTube, ó, estou fazendo o bem aqui, ó, estou ajudando as pessoas, olha aqui, ó. Então eu não concordo muito não, até porque Jesus falou que a gente não é certo a gente fazer isso, tá? Por isso que Jesus está falando isso, ó, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Da outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então esse é o ensinamento de Jesus. Aí, ó a ligação que faz esse aqui com esse, ó, como eu falei de dar esmola, ó. Como se deve dar esmola? Eu marquei de laranjado, tem muitas coisas interessantes, diz assim, ó. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aqui, mais um ensinamento de Jesus aqui, para nós. Ó, o que ele está ensinando? Quando a gente for dar uma esmola para alguém, a gente não fica chamando a atenção que você está fazendo aquela ação ali, certo? Que muito, aí Jesus ainda até chamou eles de hipócritas, né? Chamando só para chamar a atenção, estou fazendo bem e tal. Não, não é assim. Então Jesus está nos ensinando que a gente tem que fazer como? Quando a gente for ajudar uma pessoa, olha aqui o conselho de Jesus, ó. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quer ajudar uma pessoa, quer ajudar com a cesta básica, alguma coisa assim, vai lá secretamente na casa da pessoa, nem precisa você falar o seu nome para ela, vai lá, só ajuda e diz para ela não falar para ninguém. Então, é dessa forma que Jesus tem a nos ensinar, tá? Dar esmola, ajudar as pessoas sem sair contando para ninguém. Aqui, como se deve orar? Aqui outro ensinamento aqui, já marquei de vermelho também, como se Jesus estivesse falando diretamente conosco, que ele diz assim, ó. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Então, aqui a gente já percebe que eram pessoas que gostavam de se aparecer. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6. Tu, porém, aqui Jesus nos ensina a forma certa de a gente orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. A gente, até então, nunca vi Jesus fazendo oração pública. Às vezes que a Bíblia fala que Jesus estava orando, ele estava orando sozinho, estava orando no deserto, estava orando no Monte das Oliveiras, e ficava horas e horas lá, mas não vi Jesus orando publicamente. Os milagres, sim, ele fazia publicamente, mas a oração dele era ele e o Pai. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos, certo? Mais o ensinamento de Jesus. A gente não ficar repetindo as mesmas coisas, pedindo a Deus todo dia a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então, Jesus, aí por isso que ele dá o exemplo aqui de uma oração, né? Ele já dá um modelo de oração que a gente tem que fazer. Versículo 8.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidades antes que lhes peçais. Aí a pergunta é, se Deus já sabe o que a gente precisa, por que a gente tem que orar a Ele? Porque a gente tem que ter intimidade com Deus, certo? Para Ele cuidar da gente. Ele já sabe o que a gente precisa, mas a gente tem que ter essa intimidade com Ele, conversar com Ele, certo? E aqui a oração dominical, né? E aqui temos, já marquei de laranja, eu não marquei os versículos que a gente já conhece muito bem, e marquei esses últimos dois aqui, ó. Diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está nos ensinando aqui com essas palavras? Então, se a gente quer o perdão de Deus, a gente também tem que oferecer o perdão para o nosso próximo. Se você não consegue perdoar o seu próximo, como é que você quer que Deus perdoe você quando você comete um pecado? Então, esse é o ensinamento de Jesus. Quer o perdão de Deus, você também tem que conceder o perdão ao seu próximo. Aqui, como jejuar, aqui de laranja, aí Jesus nos ensina a forma correta de jejuar também. Ó. Quando jejuardes, não vos mostreis contristo. Vamos vir aqui. Contristados, né? Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a forma correta que Jesus está nos ensinando aqui para jejuar, quando você for jejuar, não precisa você sair contando para os outros. Ah, eu estou jejuando, ou amanhã eu vou jejuar. Não, você tem que fazer isso aqui também de uma forma secreta. É você e Deus. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Então essa é a forma correta que Jesus nos ensina para a gente jejuar. E lava o rosto, ele ainda dá um exemplo. Você lava o seu rosto, né? Não precisa ficar com aquele semblante de que parece que alguém tá jejuando forçado, aquelas coisas assim. Então faça uma coisa com amor e Deus vai te recompensar. Os tesouros no céu, né? Marquei de laranja, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a gente tem que acumular tesouro, irmãos, é no céu. Lógico que a gente tem que ter um conforto aqui, a gente procura ter um conforto aqui, mas em primeiro lugar você tem que buscar as coisas do alto. Porque aqui você vai acumular essas coisas aqui, depois você morre, você vai levar o quê? Nada, né? Nada, você não leva nada. Então você tem que acumular tesouro no céu. O próprio Jesus está falando, ó. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Então é isso, irmãos. Temos que acumular os tesouros no céu. Temos que ajudar as pessoas necessitadas. Muitas vezes a gente ajunta dinheiro. E muita gente, nossos vizinhos, nossos parentes estão passando necessidade e a gente não tira um pouquinho daquele para ajudar o nosso próximo. Então vamos lá. A luz e as trevas. Aqui de laranja. Aqui diz assim, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus nos ensina aqui com essas palavras? Ele está falando que os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem ruins, esses olhos forem maus ou ruins, não é que você tem uma vista ruim, não nesse sentido, não. Mas está falando, aí dá um exemplo aqui, ó. O capítulo 5, versículo 28. Você lembra que a gente tinha estudado? Que aqui do ladinho diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, o sentido que Jesus fala aqui é nesse sentido, esse olhar, né? Esse olhar com maldade, esse olhar com malícia, essas coisas assim. Então, para a gente ter um corpo luminoso, a gente tem que ter olhares puros, né? Olhar com misericórdia para as pessoas, não olhar julgando as pessoas. Então, temos que ter olhos puros assim, nesse sentido, para que o nosso corpo seja uma luz. Aqui, os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se você quer servir a Deus, tem que ser a Deus. Se você quer servir a riquezas, só serve as riquezas, certo? Então, prefira servir a Deus, que Ele é o dono de todas as riquezas, irmãos. Porque o que acontece? Muita gente hoje está procurando muito dinheiro, muita fama e não coloca Deus em primeiro lugar na vida, certo? Então a gente não dá para servir dois senhores, o próprio Jesus está falando. Ou a gente serve um ou não serve, certo? Então vamos lá. A ansiosa solicitude pela vida. Aqui, também marquei de laranja, versículo 25, diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo o vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que a gente dá para aprender aqui com o que Jesus está falando aqui agora? Jesus está querendo tirar de hoje, de muitas pessoas que tem muito, tá tendo isso muito na época que nós estamos vivendo, que é a tal da ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. A pessoa fica pensando só no amanhã, e aí, como é que vai ser amanhã? Jesus está querendo tirar esse sofrimento das pessoas. Não ficar pensando no amanhã, certo? Ficar, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, o que eu vou vestir amanhã, e pensando só no amanhã, não está vivendo hoje. Então Jesus está falando essas palavras para ver se tira essa ansiedade, que ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, o povo está muito ansioso, certo? Vamos lá, versículo 26, aí o que Jesus nos ensina aqui, ó. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus então dá esse exemplo dos pássaros, né? Eles não plantam, mas eles têm o que comer todo dia. Eles não têm dinheiro para comprar vestes, mas eles têm as vestes dele todo dia. Aí ele dá esse exemplo dos pássaros, certo? Aí ele fala aqui no final, quem que é mais importante, os pássaros ou vocês, ou o ser humano, para Deus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Muita gente fica preocupada, né? E aí, será que eu vou ter o que vestir? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Vamos ver aqui. Buscar aqui, ó, o que Jesus nos ensina aqui, ó. O que ele quer que a gente busque em primeiro lugar? Ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente passar a buscar isso aqui em primeiro lugar, essas coisas de comida, água e vestimenta, vão ser acrescentadas automaticamente, porque aqui é o próprio Jesus que está afirmando isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Quando a gente passa a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e passa a colocar a nossa confiança em Deus, a ansiedade ela desaparece. Mas quando você coloca confiança em você mesmo, você fica ansioso e você vai sofrer, e muito. Então passa a colocar sua confiança em Deus, buscar o reino do céu em primeiro lugar, e todas essas outras coisas, o alimento, o pão de cada dia, vai ser acrescentado em nossa vida. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta cada dia, irmãos, os problemas que tem diariamente. Aí a gente fica ansioso para o dia de amanhã, não sabe nem como que vai ser amanhã, já fica ansioso. Basta os problemas do dia a dia, irmão. Só basta o do dia a dia. Basta a gente ficar ansioso com os planos de amanhã, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, não. Aí você está sofrendo adiantado, certo? Então, espero ter ajudado vocês, mas em algumas informações da palavra de Deus, muitas coisas que a gente marcou, né? A gente observou aqui que tem muita coisa em laranja e vermelho, né? Essa é uma área que tem muitas informações interessantes, né? Esses ensinamentos de Jesus.
Então não vai dar para a gente fazer mais um capítulo. Próximo vídeo a gente faz o capítulo 7. Mas o versículo 6, eu acho que todas essas informações já foi bem interessante. Então é isso aí, meus amigos. Se você entrou agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, aqui é um canal que a gente estuda a Bíblia, marcando a Bíblia e ensinando os versículos mais importantes desses capítulos que a gente está vendo aí. E pode ajudar você a marcar a sua Bíblia. Vai deixando um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos. E também, se puder, possa compartilhar os vídeos aí para outras pessoas ter esse conhecimento que vocês estão tendo aí também. E nos ajuda muito quando mais uma pessoa entra no canal, né, e estão aprendendo a palavra de Deus. E é isso aí, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.